Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo um pouquinho mais longo para vocês entenderem como é que funciona a leitura corporal, né? A leitura corporal ela foi desenvolvida por mim através da medicina chinesa, ou seja, todas as informações elas já estão contidas nos materiais de MTC. Tá lá, se você conhece, vai atrás, desenvolve o conteúdo e aplica no seu dia a dia, é assim que funciona. Quem nunca viu, né, ou quem já viu, mas não entendeu direito, a leitura corporal é para você, né, no sentido de vamos aprofundar, né, vamos conhecer um pouquinho melhor como é que funciona. A medicina chinesa ela divide quase tudo em 5 camadas, né? Os 5 movimentos energéticos, os 5 elementos da natureza. E aí eu dividi também em 5, ou seja, nós temos camadas mais superficiais do nosso corpo e camadas mais profundas, que podem ser divididas em 5 por conta dos principais tecidos aí que a gente tem no corpo, né? Cabelos, pelos, pele, músculos, tendões, sangue, né? Vasos sanguíneos. Percebe que a gente vai aprofundando ossos, né? Medula óssea, né? A gente vai indo para cada vez mais profundo, tá? Então, as patologias elas são interpretadas de acordo com a sua profundidade, no sentido de quanto mais superficial, mais simples, certo? Mais fácil da gente cuidar, mais fácil da gente tratar, mais fácil da gente entender e fazer alguma mudança significativa para que aquilo melhore rapidamente. Quanto mais profundo, maior a dificuldade, óbvio, né? Imagina que você tem uma doença lá no osso, né? Ou na parte da medula, que é a parte mais profunda talvez do nosso corpo, né? Dentro dos próprios ossos. Então a leitura ela vai sendo feita desta forma, tá? Cada tecido ele traz consigo, né? Ele carrega consigo uma família, que eu chamo de família energética, que representa aí os elementos da medicina tradicional chinesa: fogo, água, terra, metal, madeira. Todos eles, eu não sei se vocês estão ouvindo, o tucano tá aqui por perto, né? Tô dando uma caminhadinha aqui na rua de casa. Daqui a pouco ele canta, ele faz crá, crá, crá. Bonitão. Ah, tá ali na árvore. Agora que eu vi. Não sei se vai dar pra ver. Ele tá naquela árvore ali, tá muita neblina. Ah lá, ele tá mais ou menos por aqui. Ela voa. Bonitão. Bom dia. Então a leitura corporal, ela vai indo nessa tocada, nessa batida. Por exemplo, né, vamos pegar qualquer detalhe corporal, desde que ele tenha passado ou por uma disfunção, ou seja, ele não está funcionando da forma como deveria, né, para a qual ele foi desenhado, desenvolvido, ou ele quebrou, literalmente, né? A gente chama de dano estrutural, tá? Então tem o dano funcional e tem o dano estrutural. Isso também corresponde a um yin e um yang, né? Um tanto de profundidade, um tanto de superficialidade em relação às patologias que a gente manifesta, tá? Nesse caso específico, a gente pode pegar, sei lá, unha, a gente pode pegar pele, a gente pode pegar um dedo especificamente, machuquei o dedo, né? Cortei, tava lá cortando tomate, cortei a pontinha do dedo, nada assim, super mega, mas já dá para fazer uma interpretação, já dá para fazer uma leitura do que está acontecendo na sua vida agora, né, nesse momento, o que está passando na sua cabeça, qual é a dúvida, qual é a preocupação, qual é a raiva, né, o estresse que você está sentindo, qual é a tristeza, sei lá, vai depender de qual dedo, da profundidade, né, da frequência, né, porque às vezes a pessoa fala, pô, eu corto sempre, né, esse dedo. Ou sei lá, tenho sempre essa unha estragada, sei lá, com fungos, essas coisas. Então a gente vai fazendo a interpretação a partir daí. E aí, qual que é o rolê? O rolê você pega uma estrutura corporal, ou uma disfunção corporal, né, que pode ser uma má digestão, o ombro não está funcionando como deveria, né, não estou conseguindo esticar direito, sei lá, qualquer coisa assim. E aí a partir daí a gente coloca isso numa tabela. É a tabela da medicina tradicional chinesa. É só olhar lá, né? Representação dos meridianos, representação dos elementos. E aí já vem um norte do que potencialmente essa pessoa está vivendo no campo mental dela, no campo dos sentimentos, das emoções. Tô numa subidinha aqui. E é assim que a gente vai fazendo a leitura. Quando eu falei para vocês, né, que a leitura ela facilita
as pessoas entenderem a sua localização atual, é nesse sentido, tá? De que a pessoa, ela precisa se conhecer um pouquinho melhor, né? Do tipo, quem sou eu, né? Tipo, mano, quem sou eu? Não sou só Guilherme, né? Não sou só o ser humano. Quem sou eu? O que sou eu? Né? E aí ela passa então a questionar onde estou. E o onde estou é o tal da leitura corporal. Por quê? Ele vai mostrar para você, ó, você está com raiva, você está triste, você está ansioso, você está preocupada, você está... E ele vai te dar um norte. Né? É onde você está no seu estado mental. É isso, né? Para que a nossa vida deslanche, né? Para que a gente destrave o nosso dia a dia, as situações, as coisas que a gente vive, a gente precisa minimamente saber quem sou eu, né? Pode até ser uma resposta mais rasa, do tipo, eu sou o Guilherme. Legal, eu sou o Guilherme, massoterapeuta, acupunturista. Show de bola. Onde estou? Ah, eu estou atendendo. Ah, eu estou na minha casa, eu estou não sei aonde, né? Porque além de Guilherme, massoterapeuta acupunturista, ele é pai, marido, né? E por aí vai, filho. Né? São várias relações que a gente tem aí nesse mundão afora, né? Em qual dessas relações é eu com o meu carro, é eu com o meu trabalho, é eu com a minha mãe, é eu com a minha esposa, é eu com a minha filha, é eu comigo mesmo? Qual dessas relações está enroscada? E aí esse enrosco, ele vai desencadear um processo de densificação energética. Por quê? Mentalmente eu estou preocupado, mentalmente eu estou triste, mentalmente eu estou irritado. E isso condensa, vai descendo, bagunça energético, né? Dá aquele desequilíbrio no energético. Um acupunturista, né, um médico aí chinês, ele vai identificar rapidinho. Pulso, língua, ele já sabe, não precisa nem conversar com você. Olha na orelha, olha na língua, pega pulso, ele já tem um diagnóstico energético, ele já sabe o que está acontecendo com você. Show de bola, mas a grande maioria das pessoas não. E aí o que a gente faz? A gente aguarda, né, esse desequilíbrio energético se manifestar no físico. A grande maioria das pessoas funcionam desse jeito, principalmente aqui no Ocidente. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento, né, de diagnóstico energético. A grande maioria das pessoas não tem. Mesmo quem faz aí ou pratica a medicina tradicional chinesa, às vezes não desenvolveu. É difícil pra caramba, é baita de um desafio fazer o diagnóstico energético. Aí a gente espera chegar no corpo, a tal da somatização. Tá? Mas nessa visão da medicina tradicional chinesa, não existe nada que se manifeste nesse corpo que não tenha passado antes pela sua mente, depois pelo seu sistema energético, para depois chegar no corpo. É um funil, não tem como não passar. Então quando às vezes a pessoa pergunta assim, Guilherme, mas essa doença, será que é de fundo emocional? Eu falo, todas são, não existe uma dor, não existe uma unha encravada, não existe um pelo encravado que não tenha passado pela sua mente antes. E aí quando eu falo mente, não é só sentimentos ou emoções, são padrões mentais, são crenças, são dependências, né? São aquelas coisas, né? A pessoa mais metódica, a pessoa mais irritada, a pessoa mais triste, tudo isso meio que uma composição. E aí você vai olhar o seu núcleo familiar, muitas vezes, né, o grupo que você vive, a grande maioria das pessoas que você vive estão vivendo muito parecido com você, mentalmente falando. Então esse padrão de comportamento, né, a forma como a gente se posiciona diante das situações, interferem diretamente nas manifestações. Não é à toa que a gente tem doenças genéticas, né? O que é a doença genética? É a repetição do comportamento que leva ao desenvolvimento daquela patologia. Então, mentalmente aquele grupo age e pensa da mesma forma, e isso reverbera no energético com o mesmo tipo de desequilíbrio e fatalmente vai chegar no corpo. Mais cedo ou mais tarde vai chegar no corpo, mais superficial ou mais profundo vai chegar no corpo. É assim que as doenças se manifestam no nosso corpo. A tal da leitura corporal, então, ela vai auxiliar a gente a entender qual foi o caminho que eu percorri até chegar a essa dor. Olha que interessante, a gente tem uma expansão consciencial, uma clareza mental de qual caminho foi percorrido para que eu chegasse exatamente aqui, nesta unha encravada, nesse estômago
com ferida, nessa úlcera, nesse sei lá o que vocês podem colocar aí no final dessa frase o que vocês quiserem, o que vocês estiverem vivendo aí no mundo de vocês, tá bom? E aí, tá, Guilherme, mas por que serve isso? Porra, se você conseguir ter clareza do caminho que você percorreu até chegar aí onde você está agora, fica muito mais fácil traçar uma rota de fuga, né? Não precisa nem ser de fuga, né? Uma rota de correção. É isso, agora você está dando ouvido ao seu GPS, ele está falando vire à direita, e você está insistindo em virar à esquerda, está insistindo em ir reto, ou voltar. Vai chegar uma hora que você vai precisar ouvir o seu corpo. E as dores, na verdade, são avisos do seu GPS de que a rota precisa ser ajustada. Beleza? Gente, beijão no coração de vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse curso que vai ser presencial aqui em Socorro, tá? São 4 segundas-feiras, começando dia 13 de julho, tá chegando. E se vocês quiserem saber mais, só comenta aqui, me manda uma mensagem, tá bom? Vou tentar deixar o link aqui, o número do WhatsApp. Manda uma mensagem, eu explico direitinho para vocês os valores, datas, horários, para vocês se conhecerem cada vez mais. E a partir desse autoconhecimento, conseguir traçar uma rota consciente para o futuro que vocês desejam, de verdade, tá bom? Fui! Beijoca no coração e até breve.